Bom dia, queridas e amadas desse grupo. Aqui quem está falando é a Márcia, pastora Márcia da comunidade Vinhedo, de Vinhedo. E a pedido da pastora Rosa, hoje nós vamos iniciar uma semana de mensagens da Bíblia, onde Deus quer continuar falando com nossas vidas. Amém? Eu desejo que seja uma caminhada de uma semana onde o Senhor use a palavra dele com poder e autoridade, no nome de Jesus Cristo. E como a Alessandra estava ministrando sobre as mulheres que fizeram mal na sua caminhada, que não foram bênção, que não influenciaram para o bem seus esposos, suas famílias, nós sabemos quão importante foi essas ministrações. E agora vamos ter um pouco sobre as mulheres que influenciaram o bem. Mas para início dessa semana, eu gostaria de ler para vocês algo que eu tenho num livro aqui, que é o livro que chama Elas, 52 Mulheres da Bíblia. E no prefácio aqui na capa, a autora deixa escrito algo muito interessante que vai falar ao meu e ao seu coração. Deus a chama pelo nome. Nos tempos bíblicos, os nomes tinham um significado que, no geral, já não possuem mais hoje. Os nomes que os pais davam aos filhos permitiam um vislumbre da experiência pessoal deles, algumas das quais refletiam reações emocionais a uma situação. Quando Sara tinha 90 anos, Deus lhe disse que ela e Abraão iriam ter finalmente o filho que desejavam havia muito tempo. Sara mal podia acreditar. Sara ria consigo mesmo, dizendo: Depois de velho e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer? Gênesis 18:12. Quando o filho nasceu, Sara o chamou de Isaque, que significa riso, e disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Gênesis 21:6. Uma das cenas mais tristes da Bíblia, talvez, seja aquela em que Raquel, sofrendo muito e sabendo que estava à morte, chamou seu filho de Benoni, filho do meu sofrimento. Mas Jacó, pai da criança, amando o pequenino, mesmo em sua tristeza, chamou de Benjamim, filho da minha mão direita. Está em Gênesis 35, de 16 a 20. Quando o filho de Ana nasceu, ela lhe deu o nome de Samuel, que se assemelha à expressão em hebraico para ouvido de Deus, porque Deus ouviria seu clamor por um filho. Muitos dos profetas do Antigo Testamento tinham nomes que falavam de sua missão. O nome de Isaías significa o servo salva. O de Obadias significa servo do Senhor. O de Naum, consolo, e o de Malaquias, meu mensageiro. Em todas as Escrituras, Deus dá a seu povo nomes que retratam o significado e o valor que tinham para ele. Somos sua propriedade peculiar. Isso está em Êxodo 19:4. Amadas, em Malaquias 3:17, somos o povo de herança. Em Deuteronômio 4:20, o povo de herança. E filhos do Deus vivo, em Oséias 1:10. Somos seus amigos, em João 15:15. Seja agora qual for o seu nome, Deus a conhece. Com amor, ele a chama pelo nome e você lhe pertence. Diz em Isaías 43:1. Não há como não se apaixonar pela história do povo de Deus e pelo Senhor,
quando percebemos que Deus manifesta nos mínimos detalhes seu carinho especial por nós. E ao revelar as suas histórias, nós buscamos sempre fazer a vontade dele. Hoje, acrescentando um pouco nesse devocional, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Noemi. Noemi, o nome dela significa minha alegria ou amável. Amadas, Noemi, quase todas já conhecem o livro de Ruth. Noemi, ela sofreu uma tragédia muito triste, perdendo seu esposo, não é? Quando ela estava numa terra que ela foi para fugir da fome que estava. Havia muita fome lá no lugar onde ela morava, em Belém. E Belém, sabe como chamava Belém? O que significava? Casa do pão. E de repente, Belém passou a viver na história fome, muita fome. Então, imaginem só, o nome de Noemi, que significava minha alegria ou amável, ela morava numa cidade onde era Belém, onde tinha o seu povo, onde ela se casou com o seu homem, o seu marido, não é? Onde ela teve a experiência de viver uma vida feliz com Elimeleque e onde ela teve seus filhos. E passado 10 anos, por motivo de fome, ela teve que sair dessa terra e ela teve que ir para outra terra, aonde ela foi para as terras altas de Moabe. E Moabe, lá, ela casou os 2 filhos e as suas 2 noras, que eram filhas em terra de sobrinhos de Abraão, de Ló, né? Os sobrinhos de Abraão, Ló, moravam lá. Então eles se casaram, os filhos dela se casaram com o povo de Ló, não é? Os filhos dela fizeram outra genealogia com um povo noutra terra. E para tristeza de uma mulher que tinha um significado de alegria, ela perdeu o seu marido, ela perdeu seus 2 filhos, ela ficou viúva numa terra que não era dela, com 2 noras. Sabe o que aconteceu? Ela ficou amarga e ela pediu até para mudar o seu nome de Noemi, ela quis mudar para Mara, que significava águas amargas, não é? Quer dizer amarga porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Ela tinha tanta fé, tão segura em Deus, que ela achava e entendeu que Deus lhe deu aquela amargura, aquela. Hoje nós podemos saber que foi uma provação, não é? Foi uma provação de vida, onde ela teve que olhar de novo e ter uma fé resgatada, restaurada. Vocês já pensaram? Nós, como mulheres, muitas vezes a tristeza, se perdemos alguma coisa, ou se perdemos alguém querido, ou se perdemos algum bem, nós não podemos ficar na amargura, porque Noemi, ela voltou para Belém e uma das suas noras foi com ela, que mais à frente nós vamos estudar um pouco sobre Ruth. Ela deu a liberdade das noras deixá-la e viver as suas vidas, e Ruth quis continuar com ela. E Ruth, lá na frente, vocês vão ver que foi o motivo de Deus restaurar a alegria, a amabilidade na vida de Noemi. Agora, o que nós podemos ver nesse texto, nesse contexto?
O que nós podemos ver? Que quantas vezes os nossos sofrimentos, eles chegam, mas eles vão passar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E quando ela voltou para Belém, mesmo só com uma nora, lá nós vamos ver, nos dias que se vêm, nos dias que se seguem, o que foi que Deus restaurou, como Ele restaurou a alegria dela. Mas eu quero terminar esse devocional colocando no seu coração uma pergunta: qual o tempo que você acha que estamos vivendo? Veja bem, se nós voltarmos um pouquinho na palavra, lá em Belém houve fome, falta de pão. Hoje nós estamos aqui e em Mateus 24:7 nós podemos ver que no Novo Testamento Jesus previu fome, que seria os finais dos tempos. Se nós percorrermos um pouquinho mais a Bíblia, em Atos 11, versículo 28, a fome severa para crentes era que Deus gostaria e queria que eles compartilhassem a provisão para os que não tinham. Mas se nós voltarmos no Antigo Testamento, em Amós 8, 11, foi fome na terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu creio, amados, que nós estamos vivendo um tempo onde nada nos separará do amor de Cristo. Como Paulo pergunta: será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada, nem mesmo a fome, nos separará do amor de Deus. Isso significa que nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que ter sede e fome de ouvir a palavra de Deus, que isso prevalecerá e nos fortalecerá, seja a tribulação que nós possamos viver ou estarmos vivendo. Tudo passará, mas a palavra de Deus jamais passará. Um beijo, um grande beijo no teu coração, que o Senhor coloque em teu coração essa sede, essa fome da palavra de Deus, esse tempo de oração, de adoração que nós estamos vivendo, e que haja sempre a busca da presença do Senhor em qualquer situação das nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém?